Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Bruno do canal WBBet e no vídeo de hoje eu vou trazer para você palpite de aposta de futebol para este sabadão, dia 20 de setembro. Separei uma grade de jogos bem interessante, é um sábado de muitos jogos, mas separei o que temos de melhor para vocês. Porém, antes de partir para o nosso primeiro palpite de hoje, se você curte o nosso conteúdo, acompanha o nosso canal diariamente, mas ainda não é inscrito, clica no botão de se inscrever. Caiu de paraquedas, deixa o like para fortalecer o canal, ativa o sininho da notificação para receber o vídeo assim que for postado e não se esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo para que ele possa estar chegando a mais pessoas. Dê essa força aí para estar ajudando o crescimento do nosso canal. Sem mais delongas, vamos partir para a nossa primeira análise do dia time. Nosso primeiro prognóstico vai ser pela Premier League. Temos o jogo do Liverpool versus Everton. Por incrível que pareça, meu parceiro, parece que a liderança ainda não mudou de mãos. Ou seja, o Liverpool é o atual campeão da Premier League, está mantendo a pegada e é o atual líder nas primeiras quatro rodadas. E vai enfrentar o Everton, que vem surpreendendo ali na sexta colocação. O Everton que sempre vem brigando para não cair nos últimos 4 anos aí. Bom, o Liverpool atuando em casa, uma equipe que dispensa esse comentário. Vem a 4 vitórias em sequência, batendo over 2,5 em 4 de 5. Pela última rodada da Premier League, venceu o Arsenal em casa, pelo um placar de 1-0. E o Everton, fora de casa, é uma equipe que em 5 só venceu um, o Wolverhampton. Então, na casa do Liverpool, não vejo o Everton se criar. Diante deste mercado, é Liverpool para vencer o jogo. Bom, temos pelo campeonato alemão, Bundesliga, o jogo do Hoffenheim versus Bayern de Munique às 10h30. O Bayern 100% de aproveitamento, primeiro colocado diante do sexto. O Hoffenheim em casa vem a 5 jogos batendo over 2,5, vem de uma derrota por 3-0 diante do Frankfurt. E o Bayern fora, over 2,5 nos últimos 4 jogos. Para essa partida, o Bayern é amplamente favorito. Eu vou deixar Bayern de Munique para vencer e jogo para ambas as equipes marcam gols. Retornando à Premier League, temos Brighton versus Tottenham. O jogo de início às 11 da manhã. Confronto do terceiro versus o 13º colocado. A equipe do Brighton em casa, 5 jogos de invencibilidade, batendo over 1,5. E o Tottenham fora, em 4 jogos, bateu over 2,5 em 3 deles. O Brighton venceu os últimos 2 confrontos em casa com muitos gols, bateu over 2,5. Vai ser um jogo dramático, não tenho dúvida disso. Para essa partida, eu confio mais no mercado para gols do que o mercado de match-odd. Por quê? Nos últimos jogos, a tendência está sendo para gols, nos últimos históricos e nos últimos jogos dessas equipes. Então, jogo para gols é a nossa opção, jogo para over 1,5, jogo para over 2,5 nessa partida. Temos aqui o jogo do Real Madrid versus o Espanyol às 15 horas pela La Liga. Confronto de líder versus sexto colocado, 100% Real Madrid. Porém, tem o Barcelona ali já na sua cola com o melhor ataque da competição, 13 gols marcados. O Real Madrid em casa, 5 vitórias consecutivas, over 2,5 em 3 de 5. Vai enfrentar um Espanhol fora que vem dando dificuldades a alguns adversários, batendo o under 2,5 em 3 dos últimos 5. Vem de um empate fora diante do Real Sociedad. Porém, atuando na casa do Real, o Espanhol não vem se criando. Diante deste mercado, é Real Madrid para vencer o jogo para over 2,5. Temos aqui o brasileiro Série C. Temos o jogo da rodada 3 do quadrangular de acesso, segunda fase, às 17 horas, entre Náutico versus Ponte Preta. É o confronto do líder versus o terceiro colocado. Ou seja, o Náutico era uma equipe que estava com uma série de invencibilidade muito bacana. Só para vocês terem uma noção, o Náutico tinha aí muitos jogos de invencibilidade, 9, 12, 13 jogos de invencibilidade pela Série C. O Náutico tinha. O Náutico só havia sofrido 2 gols aí nessa sequência de 13 jogos, que foi para Maringá e São Bernardo. Então, havia vencido o Brusque de 1-0, não chutando mais que o Brusque, com jogador a menos. Desde o início ali do segundo tempo, segurou o Brusque e venceu.
a primeira rodada e enfrentou um Guarani que havia perdido em casa, meu parceiro. Perdeu em casa para a Ponte Preta. A Ponte Preta foi superior tecnicamente à equipe do Guarani naquele primeiro jogo, onde a Ponte Preta engrenou aí uma sequência de 5 vitórias consecutivas com 100 dias de salário atrasado, ou seja, 3 meses, um pouco mais de 3 meses de salário atrasado, mas a Ponte Preta vem fazendo seu papel de profissionalismo sempre e está fazendo o dever de casa e de fora também. Então, por isso que está na primeira colocação a Ponte Preta. 5 vitórias consecutivas, que o Náutico, a invencibilidade do Náutico foi quebrada, a defesa foi vazada, o Náutico levou 2 gols em 2 minutos e 2 gols de bola parada, 2 gols de cabeça. O próprio técnico, o próprio treinador Hélio dos Anjos havia mencionado que isso foi treinado, foi avisado e o Náutico falhou justamente onde ele previa ali a falha. Ou seja, ele avisou os jogadores, porém o Náutico teve uma dupla de zaga reserva. O zagueiro Maestro foi expulso lá diante do Brusque e o outro sentiu ali momentos do treino, teve que ser substituído, o outro não estava 100%, o Matheus Silva, mas faz parte. O Náutico perdeu em casa, mas é uma equipe que tem consistência técnica. O Vinícius perdeu o pênalti, foi tudo para não ser aquele jogo do Náutico nos aflitos. O Náutico, se vencesse, poderia encaminhar sua classificação, não venceu, deixou o grupo embolado, porque a Ponte vem para brigar. O Náutico, atuando em casa, é uma equipe forte, vem de uma derrota aí diante do Guarani, vai enfrentar outra equipe paulista. A última derrota do Náutico, antes dessa do Guarani, foi diante da Ponte Preta, justamente esse próprio adversário que vai pegar agora. Porém, o Náutico estava com um jogador a menos. E a Ponte Preta, atuando fora de casa, não é uma equipe que enche os olhos, porque nos últimos 5 jogos fora, só vem de uma vitória diante do CSA e essa vitória diante do Guarani. Havia perdido para Botafogo, do São Paulo, Caxias e São Bernardo. Mas nos últimos confrontos na casa do Náutico, nos últimos 4 confrontos, a Ponte Preta venceu 2 pela Série B, 1 pela Série C e empatou 1 pela Série B. Ou seja, o Náutico não consegue vencer a Ponte Preta desde 2020. Atuando no estádio dos aflitos. A última vitória foi em 2018 e faz muito tempo. A última vitória faz muito tempo, faz aí 7 anos que o Náutico não vence a Ponte. Está na hora de quebrar esse tabu. Vamos vencer Timba em busca do acesso. Então, para essa partida não tem mimimi. Tipe simples. Náutico para vencer o jogo, pagando 2.10 e vai botar numa dupla, vai botar no bilhete pronto. Chance dupla a favor do Náutico. Não tem comentário. O Náutico não pode empatar esse jogo. É vencer ou vencer se quiser subir para a próxima divisão. Bom, temos a Itália Série A, Verona versus Juventus às 13 horas. A equipe do Verona, meu parceiro, atualmente 16º diante da Juve, que vem com 100% na segunda colocação, colada ali com o Napoli. Bom, o Verona é uma equipe over, bateu over 1,5 nos últimos 3. A Juve over em 4 de 5. Nos últimos 2 confrontos venceu e vou estar deixando Juve para vencer este jogo. Temos aqui La Liga da Espanha, temos o jogo do Villarreal versus Osasuna às 13h30, confronto do 5º versus o 9º colocado. A equipe do Villarreal, atuando em casa, é uma equipe over 1,5 nos últimos 5. O Osasuna fora under 2,5 e 3 de 5. E nos últimos históricos entre eles, over 1,5 em todos. Para essa partida, eu vou acreditar que será um jogo para over 1,5 gol nessa partida. Over 1,5 gol. E também podemos deixar aí um jogo para Villarreal. Villarreal é o favorito. Tá vencendo esse jogo aí. Sim. Temos aqui Manchester United versus Chelsea às 13h30 pela Premier League. Confronto do 5º versus o 14º colocado. A equipe do Manchester United, atuando em casa, é uma equipe que bateu over 2,5 em 4 de 5. E o Chelsea fora over 1,5 em todos os jogos fora de casa. O último confronto, o Chelsea levou a melhor e empatou na casa do United. Para essa partida, é um jogo para gols. Em minha visão, vai ser um jogo para gols, um jogo over, um jogo para ambas as equipes marcam e um jogo para over 1,5 nessa partida. É bem provável que aconteça. Temos aqui Brasileirão Série A, 24ª rodada entre Vitória versus Fluminense às 16 horas. É o confronto do 10º
versus 17º colocado. 6 pontos afastam uma equipe de outra. A equipe do Vitória atuando em casa, 5 jogos de invencibilidade, over 1,5 e 3 de 5. E a equipe do Flu, 3 jogos sem vencer fora de casa. O último confronto 2-1 para o Vitória atuando em casa. Vou deixar um jogo para over 1,5 nessa partida. Temos aqui o Brasileirão Série B, Goiás versus Paysandu, confronto do vice-líder versus lanterna da competição. O Goiás não passa pelo bom momento, não vence 3 jogos, conseguiu segurar o Coritiba fora de casa e a liderança continuou com o Coritiba. O Goiás em casa bateu over 1,5 em 4 de 5 e o Paysandu fora over 1,5 em todos. Último confronto 1-1. Para essa partida acredito no jogo para over 1,5 gol ou Goiás para vencer o jogo. Internacional de Limeira versus Barra às 16 horas. Jogo de volta, semifinais da Série D. Jogo de ida 2-0 para o Barra. A equipe do Internacional de Limeira em casa vem a 2 vitórias consecutivas. O Barra fora não vence 3 jogos. E não temos confronto direto, ou seja, o último confronto foi na casa do Barra. O Barra venceu. Para essa partida vou deixar Internacional empate anula. Lães versus Lille às 16h05. É o confronto do segundo colocado versus o nono colocado. A equipe do Lães vem a 5 jogos, batendo over 1,5 em 4 deles. E o Lille bateu o over 2,5 em 4 de 5. Último confronto, nos últimos 3 deu Lille. Para essa partida, equilíbrio técnico temos. Vamos buscar o mercado para over 1,5, over 1,5 gol nessa partida. Ou o mercado para ambos marca. Brasileirão Série A novamente, temos o Ceará versus Bahia, reedição da final da semifinal da Copa do Nordeste, às 18h30, é o confronto do 5º versus o 11º colocado. O Ceará atuando em casa, é uma equipe under 2,5 em 5 jogos. O Bahia fora over 1,5 em 4 jogos, ou seja, nos últimos 4. Último confronto, o Bahia venceu todos atuando em casa e na casa do Ceará venceu também por um placar de 1-0. Para essa partida, acredito no jogo de grande equilíbrio técnico, mas over 1,5 é tendência. Temos aqui o jogo do Nacional do Uruguai versus Liverpool às 18h30, confronto do 5º versus 6º colocado. O Nacional do Uruguai atuando em casa bateu over 1,5 em 3 de 5, 4 de 5. Liverpool fora over 1,5 nos últimos 3, não vence 3 jogos. O último confronto foi 2-2. Vou deixar um jogo para over 1,5 nessa partida. Temos aqui Brasileiro Série D, semifinais entre Santa Cruz versus Maranhão. O Santa venceu o jogo de ida. Esse é o jogo de volta. O Santa Cruz atuando em casa. 5 jogos de invencibilidade, batendo over 1,5 em 4 de 5. O Maranhão fora over 1,5, ou aliás, under 2,5 em 4 dos últimos 5 jogos. O confronto mais recente do Santa vai ser um jogo bem equilibrado tecnicamente, mas o Santa deve aí confirmar a classificação. Chance dupla a favor do Santa Cruz. Remo versus Atlético Goianiense às 20h30. Bom, é o confronto do 5º colocado que busca subir, quer entrar dentro do G4, diante do 14º colocado com 32 pontos brigando contra o rebaixamento. A equipe do Remo atuando em casa não vence 3 jogos, porém bateu over 1,5 em 4 de 5. E o Atlético Goianiense fora de casa, over 1,5 nos últimos 5. Para essa partida é jogo para chance dupla a favor do Remo, ou jogo para mais de 1,5. Último prognóstico, Palmeiras versus Fortaleza às 21 horas. E é o confronto do 2º versus o vice-lanterna da competição, que vem de uma vitória. Lembrando, o Palmeiras atuando em casa, 3 vitórias e um empate nos últimos 4 jogos, batendo over 2,5 em 3 de 5. E a equipe do Fortaleza fora, 3 derrotas consecutivas. Último confronto 2-2. Vou deixar Palmeiras para vencer, o jogo para over 1,5 gol. E rapaziada, essas são as nossas análises e palpite de aposta de futebol deste sabadão. Quer mais dicas como essa? Nos segue no nosso Insta e entra aí abaixo no nosso canal, no nosso grupo do Telegram, que em breve você terá dica exclusiva. Lembrando, se esse vídeo bater um bom número de compartilhamento, um bom número de like e tiver acima de 20 comentários, estarei deixando um bingão para o domingão, no vídeo de amanhã.
Maravilha assim? Bom, como opção de bilhete pronto, dupla ou tripla deste sábado, podemos estar deixando para vocês Liverpool para vencer o jogo, Bayern de Munique para vencer o jogo, Liverpool e Bayern de Munique para vencer o jogo e Real Madrid para vencer o jogo. É a nossa tripla oficial do nosso canal. Outra boa opção é chance dupla a favor do Clube Náutico Capibaribe, chance dupla a favor do Náutico. Podemos pegar também Palmeiras para vencer, chance dupla a favor do Náutico, Palmeiras para vencer e over 1,5 gol entre Vitória versus Fluminense. Então, muito sua dupla, muito sua tripla, planeje seu bilhete pronto sempre. Esse é o vídeo, se gostou, deixa o like, compartilha para geral. Avante, tropa!